todos, boa noite. Hoje a gente vai estar continuando nosso estudo sobre os ofícios de Cristo. Na semana retrasada, a gente tinha falado sobre o ofício de profeta de Cristo. E hoje a gente vai falar sobre o ofício sacerdotal de Cristo. E lembrando que o ofício de profeta é aquele que representa Deus perante o povo. O profeta ele fala em nome de Deus, ele é o porta-voz de Deus para o povo. E o sacerdote é um pouquinho diferente, é o contrário. O sacerdote ele representa o povo perante a Deus. O sacerdote falava com Deus em nome dos homens. Ele tinha o privilégio especial de se aproximar de Deus. Não era qualquer um que podia se aproximar de Deus, somente o sacerdote, principalmente o sumo sacerdote. E os sacerdotes do Antigo Testamento eram mestres também, mas o ensino deles diferia dos profetas. Enquanto os profetas enfatizavam os deveres, as responsabilidades, os privilégios morais e espirituais, como repreensão do pecado, chamando o povo de volta ao caminho do dever e dirigir a atenção para as promessas gloriosas de Deus para o futuro, os sacerdotes dão ênfase aos rituais religiosos, a maneira correta de se apresentar a Deus. Já pensou nisso? O sacerdote ele estava lá para se apresentar a Deus da maneira correta. Deus é santo, Deus não é qualquer um. Deus é uma pessoa que a gente tem que se apresentar de uma forma correta. E essa era a função do sacerdote, se apresentar a Deus com rituais, com purificação, de uma forma que seja agradável a Deus. Só que a gente vai iniciar primeiro entendendo a ideia bíblica do sacerdote, que a gente vai analisar hoje o texto de Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5. Do versículo 1 a 10. Hebreus capítulo 5, versículo 1 a 10. Todos acharam? Diz assim o texto: cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. E ninguém toma essa honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. E em outro lugar também diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Graças te damos por mais esse dia, por mais esse culto. Que o Senhor possa estar nos abençoando nesse momento da palavra, que nesse estudo possamos estar entendendo a tua palavra, que o seu Santo Espírito nos guie nesse estudo e que possamos não só entender, mas também praticá-la e conhecer um pouco mais de Cristo e os seus ofícios como sacerdote junto ao Pai. Em nome de Jesus, que oro e clamo a Ti. Amém.
A carta de Hebreus, desde o primeiro versículo, ele fala muito sobre a pessoa e a obra de Cristo. No capítulo 1, ele começa com uma extraordinária declaração de quem Jesus é, o que ele tem feito. E a partir do restante da carta, ele lida com a supremacia e absoluta suficiência de Jesus como nosso Salvador. Então ele diz que ele é maior que os anjos, ele é maior que Moisés, é maior que José, maior que Arão, o sumo sacerdote. E Hebreus, ele se destaca por seu interesse com a pessoa e a obra do nosso Senhor, e ele apresenta uma apresentação detalhada de Cristo no seu ofício como sumo sacerdote. E agora, nesse capítulo, o autor de Hebreus entra no ponto central da carta, que ele mostra que Jesus é nosso grande sumo sacerdote. Somente Hebreus se refere a Jesus como sacerdote, sumo sacerdote. E ao analisar esse texto que a gente acabou de ler, do versículo 1 ao 4, o ofício de sumo sacerdote, veremos o ofício de sumo sacerdote no Antigo Testamento, quais são as qualificações necessárias, quais as qualificações necessárias e como Deus as qualificações necessárias em relação ao sacerdócio araônico, ou seja, o sacerdócio de Arão e seus descendentes. E no versículo 5 a 10 veremos o cumprimento e superioridade de Jesus Cristo como sumo sacerdote. No versículo 1, logo no comecinho, está escrito assim: cada sumo sacerdote sendo escolhido dentre os homens. A primeira verdade que a gente vemos nesse texto, que o sumo sacerdote deve ser escolhido dentre os homens, ou tomado entre os homens. De acordo com a lei de Moisés, somente Arão e seus filhos tinham permissão para servir no altar. E é interessante atentar que ele fala, ele tem que ser tomado dentre os homens. Por quê? Era um homem que deveria representar o povo diante de Deus, não era anjos, é homem. A segunda verdade que a gente vê é no versículo 1, a parte bem diante, está escrito assim: é constituído nas coisas relacionadas com Deus a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelo pecado. O sumo sacerdote era encarregado de um trabalho espiritual. Ele foi chamado para cuidar das cerimônias, dos rituais, da representação do povo diante de Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Seu ofício é oferecer dom e sacrifícios pelo pecado. O propósito desse chamado e trabalho é bem claro: lidar com o problema do pecado. O sumo sacerdote é designado por Deus para representar pecadores diante de Deus por meio de dons e sacrifícios expiatórios. Todos sabem o significado de expiação e propiciação? É um termo que a gente usa bastante no meio cristão, só que às vezes a gente confunde achando que expiação e propiciação é a mesma coisa, e na verdade não são. Expiação significa reconciliação, e no contexto cristão que nós usamos, expiação pode ser também cancelamento ou anulação. Usamos isso para definir que a dívida do pecado foi cancelada ou foi anulada porque Cristo pagou a dívida do pecado. Então, a partir do momento que Cristo pagou a dívida do pecado, foi cancelado, foi anulado. Nós não temos mais nenhuma dívida. E propiciação significa remoção da ira diante de um presente. Ou seja, ser favorável àquele que antes você não era favorável.
É ser a favor daquele que antes você era contra. É quando alguém olha para o seu inimigo, a quem ele era contra, e agora, em vez dele ser contra, ele é a favor. Isso, a palavra inimigo lembra algum texto de vocês? Na cabeça de vocês? Todos nós éramos inimigos de Deus. E a partir do momento que Cristo fez a propiciação pelos nossos pecados, nós não somos mais inimigos de Deus. Encontramos o favor de Deus, encontramos o favor de Deus. Então, essas duas palavras a gente vai usar muito no contexto cristão. Voltando ao texto, a visão do autor de Hebreus de um sumo sacerdote que oferece dons e sacrifícios pelo pecado está ligado no dia da expiação. Alguém lembra onde está o dia da expiação? Levítico, capítulo 16, ele fala sobre o dia da expiação. É um texto um pouquinho comprido, mas eu vou dar uma resumida, tá bom? Para vocês. Esse é um dos dias mais sagrados e aguardado pelo povo de Israel até hoje. Acho que vocês já ouviram a palavra hebraica, Yom Kippur. É interessante que no último atentado do Hamas contra Israel, o dia que eles atacaram fazia 50 anos da guerra de Yom Kippur, que é uma guerra que os inimigos de Israel em volta atacaram Israel. Então, Yom Kippur é um dos dias mais sagrados para Israel, que é o dia da expiação. É o dia que, no Antigo Testamento, o sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos para expiar os pecados do povo diante de Deus. Levítico 16, e o dia da expiação ele acontecia uma vez por ano, e somente nesse dia o sumo sacerdote entrava na área chamada Santo dos Santos, no tabernáculo, onde estava a Arca da Aliança e onde Deus se manifestava. Apenas o sumo sacerdote poderia entrar, e somente debaixo dos termos precisos prescritos pelo próprio Deus. O lugar Santo dos Santos é a parte mais interna do tabernáculo. Era onde a Arca da Aliança era guardada, protegida por 2 querubins. Era lá que a glória de Deus estava localizada. Para resumir o capítulo 16, seria mais ou menos assim. O sumo sacerdote era então o único representante do povo que poderia entrar. Contudo, esse acesso era permitido somente uma vez por ano, e ainda assim ele apenas poderia entrar levando sangue sacrificial em favor de si mesmo. Ele tinha primeiro que sacrificar um animal para si mesmo e do povo. Primeiro ele teria que vestir um vestuário especial de linho e oferecer um touro como uma oferta pelo seu próprio pecado e pelo pecado da sua casa também. Então, após aspergir esse sangue 7 vezes sobre o propiciatório, ele teria que deixar o Santo dos Santos e oferecer um bode como oferta pelo pecado de Israel, entrando no santuário para expiação por Israel e pelo santuário. Em seguida, ele enviaria um bode vivo para o deserto a fim de levar os pecados de Israel. Ao que, depois de lavar seu corpo, vestir suas vestimentas sacerdotais normais, oferecer sacrifício pacífico e queimar a gordura do sacrifício pelo pecado, ele levaria a carcaça do touro e do bode para serem queimados fora do acampamento. É um capítulo inteiro que eu resumi em poucas palavras, mas os principais o que o sacerdote deveria fazer? Purificar a si mesmo e a sua casa. Ele não poderia entrar lá, porque se ele entrasse no lugar santo dos santos, ele morreria se ele tivesse em pecado. E depois ele iria sacrificar um bode em favor do povo, e depois ele colocaria um bode como um bode vivo a fim de levar os pecados de Israel. E após isso ele deveria tomar banho
trocar a vestimenta para entrar de novo no tabernáculo. Essa era a forma rigorosa de um sumo sacerdote deveria se portar para que pudesse representar o povo diante de Deus. No versículo 2, a gente vê que o sumo sacerdote deveria ser um homem compassivo, voltando para Hebreus. Diz assim o versículo 2: ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele está rodeado de fraquezas. O sumo sacerdote representando o homem diante de Deus não pode perder o quê? Paciência com as pessoas que ele representa, apesar dos pecados e das falhas do homem. Como intercessor, ele deve exercitar o quê? Moderação ao expressar ira ou tristeza em relação aos erros e falta dos seus companheiros. Só que é interessante que nesse versículo ele fala que nem todo pecado deve ser levado ao sumo sacerdote para a remissão. O autor é específico, que ele tem que lidar somente com os pecados dos ignorantes e dos que desviam do caminho. Por que isso? Porque ele está falando que o sumo sacerdote deve saber a diferença entre pecados cometidos para irritar a Deus e os pecados cometidos por fraquezas. Pecados por ignorância geralmente resultam de uma falta de atenção aos mandamentos de Deus, enquanto os pecados intencionais surgem de um coração rebelde e de uma mente familiarizada com a lei de Deus. Então, o sumo sacerdote ele vai tratar amavelmente aqueles que falham por deslize, fraqueza ou falta de atenção dos mandamentos, mas aquela pessoa que peca de propósito, sabendo a lei, os mandamentos de Deus, o sumo sacerdote ele não está lá para remissão desses pecados. Por quê? Porque a pessoa sabe e ela está fazendo isso intencionalmente, de propósito. O versículo 3 fala que o sumo sacerdote deve oferecer sacrifício pelo povo e para si. Diz assim: por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. O sacerdote era um ser humano, falho, pecador, rodeado de fraquezas, como diz o texto. Portanto, deveria oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto pelo povo como de si mesmo. Eram pecadores, como ficava demonstrada pelos oferecimentos que faziam por seus próprios pecados, como vimos sobre o dia da expiação. Resumindo tudo esses dois versículos, quando a gente vai conversar com uma liderança ou com alguém para aconselhamento, ela deve tratar a gente com o quê? Com passividade. Se nossos pecados forem por fraqueza ou falta de atenção. Porque é assim um intercessor. É assim que lida alguém que intercede por outra pessoa. Com amor, com paixão. Porque a pessoa errou, não teve atenção, foi falho, teve fraqueza. Então, o texto diz que o sumo sacerdote deve ser compassivo. E como nós, como intercessores, devemos ser compassivos com aqueles que erram. Não com aqueles que erram de propósito, pecam de propósito, mas com aqueles que, por falta de atenção, por descuido, pecaram. No versículo 4, diz que o sumo sacerdote precisa ser chamado por Deus. Nenhum homem podia se auto-intitular sacerdote. Trata-se de um chamado divino. O sumo sacerdote é uma honra que Deus conferiu à pessoa que assumiu as obrigações do ofício.
o sumo sacerdote, desde a época de Arão até a destruição do templo no ano 70 depois de Cristo, ele gozava de uma honra, de um prestígio grande. Ele estava no mesmo patamar de um rei, de um juiz, de um líder da nação de Israel. E o autor menciona o nome de Arão para relembrar que Deus inaugurou o sacerdócio com Arão. Agora, a partir do versículo 5, a gente vai ver como o cumprimento e superioridade de Cristo como sumo sacerdote. Vemos no versículo 5 e 6 que Cristo foi constituído sumo sacerdote pelo Pai. Versículo 5 e 6 diz assim: assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. E em outro lugar também diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Arão foi chamado por Deus para ser sumo sacerdote. Assim também Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote. Todavia, a diferença entre Arão e Cristo é profunda, porque Deus coroou Cristo com glória e honra para ser sumo sacerdote. Jesus é o Filho de Deus e mesmo assim ele é chamado e designado por Deus para servir como sumo sacerdote. Mas como então a gente pode falar que Cristo pode ser sumo sacerdote? Porque os sacerdotes, eles só vinham da linhagem de Arão. E por que Cristo não poderia assumir? Esses sacerdotes vindo da linhagem de Arão. Oi? Exatamente, ele é da tribo de Judá. Arão vinha da tribo de Levi. De Levi vinha os sacerdotes, sumos sacerdotes e os que trabalhavam no templo. E Jesus veio da tribo de Judá. Então ele não poderia ser sumo sacerdote pela ordem segundo Arão. Aí que o autor de Hebreus entra numa particularidade que ele fala que Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E para a gente entender sobre Melquisedeque, quem foi ele, a gente tem que abrir em Gênesis, capítulo 14. Melquisedeque foi um rei sacerdote. Capítulo 14, Gênesis, capítulo 14, versículo 17 a 20. Quando Ló foi raptado pelos reis lá, aí Abraão ele foi lá resgatar Ló. Aí depois que resgatou Ló, ele volta. Aí quando Abraão regressava, no versículo 17, depois de derrotar Kedor Laomer, os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. Versículo 18: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários de você nas suas mãos. Vemos Melquisedeque abençoando Abraão em nome do Deus Altíssimo que criou os céus e a terra, e bendizendo a Deus que entregou os adversários na mão de Abraão. Mas como sabemos que Abraão tinha convicção que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo? Está no final do versículo 20. Diz assim: e Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Abraão ele tinha convicção e certeza que Melquisedeque era chamado para ser sacerdote do Deus Altíssimo.
E temos mais passagens sobre Melquisedeque na Escritura. Salmo 110. É um salmo de Davi que fala da profecia do Messias. Fala como o Messias deveria ser sacerdote e rei. Salmo 110. Nas suas Bíblias tem algum título do Salmo? Não? A minha, na NAA, está escrito assim: o reino e o sacerdócio do Messias. Salmo de Davi. Diz assim o Salmo, versículo 1: Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita até que eu ponha seus inimigos por estrado dos meus pés. Disse Senhor ao meu Senhor, é Deus falando com Jesus. É o que Davi está profetizando. Versículo 2: o Senhor lhe enviará de Sião o cetro de poder, dizendo: domine entre os seus inimigos. Davi está profetizando que esse Messias vai ser o quê? Governador. Ele vai dominar sobre todos. Versículo 3: o seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder. Com santos ornamentos como o orvalho do alvorecer virão os seus jovens. Todo o povo vai chegar a esse homem, que é Jesus, é o Messias, voluntariamente, mostrando que ele é um governante, ele é um rei. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí que entra o sacerdote de Cristo. Davi está profetizando que Jesus, o Messias, ele vai ser um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. É o mesmo versículo que está em Hebreus, que a gente leu no capítulo 6, no versículo 6. Davi fala da realeza de Cristo, quando ele fala: assenta-te a minha mão direita até que eu faça de teus inimigos estrados para os teus pés. E Davi também fala de Jesus como sacerdote no versículo 4: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, a gente não está falando de um Jesus que é sacerdote porque ele veio da linhagem de Arão, mas falamos de um Jesus que ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A ordem de Melquisedeque é quem? É o que? Aquele que é chamado por Deus diretamente para ser sacerdote. Do versículo 7 a 10, voltando para Hebreus, do versículo 7 a 10, a gente vai ver Jesus demonstrando ser o sumo sacerdote. Hebreus, voltando para Hebreus. Diz assim, versículo 7 a 10: ele, Jesus, no dia da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O autor de Hebreus usa o Salmo 110 e vemos que ele interpreta como Jesus é sacerdote para sempre. Bom, então, em que momento Jesus foi colocado o ofício de sumo sacerdote? Em que momento ele foi intitulado sumo sacerdote? Foi antes da sua vida terrena ou foi no momento que ele encarnou? Ela aconteceu
na encarnação, no batismo, na ressurreição ou somente na ascensão que Jesus foi intitulado sumo sacerdote? Na verdade, a vocação de sumo sacerdote acontece antes da encarnação. Contudo, ela entra em vigor na paixão e morte de Cristo, obtendo sua confirmação na ressurreição e ascensão de Jesus. Por ocasião de sua encarnação, Jesus submete-se inteiramente à ordem de Deus. Assim como o sumo sacerdote do Antigo Testamento, assim Cristo também, o sumo sacerdote do novo povo de Deus, ofereceu sacrifício em todo o seu tempo de vida na terra. Jesus, na sua trajetória terrena, ele sofreu, mas foi uma caminhada de sacrifício, assim como um sumo sacerdote ele fazia no Antigo Testamento. No versículo 7, ele diz: Jesus, no dia da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Quando a gente lembra dessa passagem, qual é a primeira coisa que você lembra? Jesus clamando com forte clamor, lágrimas e súplicas. Acho que é na passagem do Getsemane, antes dele ser crucificado. Foi o momento que ele estava mais ansioso, que ele estava mais assim em sofrimento, em dor, né? E a gente vê que nas palavras de Jesus, a sua agonia foi intensa. Mateus e Marcos registram que Jesus disse: minha alma está completamente dominada pela tristeza até a morte. E Lucas escreve que a agonia de Jesus foi tão forte, tão aguda, que seu suor era como gotas de sangue caindo ao chão. E a obra mediadora de Jesus no jardim do Getsemane deve ser entendida como uma atividade sacrificial. Jesus, com oração e súplica, agiu como sacerdote. Ele orou a Deus em favor dos pecadores, cujo pecado ele tinha tomado sobre si. As orações e súplicas que Jesus parecem não ter semelhança com o que o Antigo Testamento o sacerdote fazia, mas é justamente aí que entra. Enquanto o sumo sacerdote ele se purificava e sacrificava o animal para purificar os pecados do povo, Jesus, ele mesmo se sacrificou para purificar os pecados do povo. E quando a gente vê a vida terrena de Jesus, especialmente seus últimos dias, a gente vê que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele que por si próprio morreu em favor de nós. E é interessante que, apesar dele saber que ele tinha que ir para a cruz, ele no Getsemane ele fala: meu Pai, se possível, se é possível que esse cálice seja tirado de mim, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele fala mais, ele fala: meu Pai, se não é possível tirar esse cálice de mim, sem que eu beba, que a tua vontade seja feita. E essas orações e súplicas revelam a profundidade da agonia espiritual e até mesmo a física de Jesus, como Lucas descreve, que ele pingava gotas de sangue. Um comentarista que eu estava lendo, ele afirma: Jesus submeteu-se totalmente à vontade do Pai para entrar na morte a fim de remover a maldição, cumprir a sentença pronunciada contra ele e redimir seu povo. Por causa da expiação de Cristo e da vitória sobre a morte e a sepultura, nunca conheceremos o peso do pecado, a severidade da maldição, a pena do julgamento ou o significado da morte eterna e do inferno.
Você nunca terá isso. Você nunca vai saber o que é morte eterna, você nunca vai saber o significado do inferno, você nunca vai sentir o peso do pecado, a severidade da maldição. Fomos inocentados e libertos por causa de Jesus, nosso grande sumo sacerdote. E como Deus respondeu à oração de Jesus para que fosse libertado da morte, o autor de Hebreus ele não responde essa pergunta. Em vez disso, ele escreve que Jesus foi ouvido por causa da sua reverente submissão. E aqui está a resposta. Jesus acompanhou a sua oração com um pedido para que a vontade do Pai prevalecesse. A resposta era que a vontade do Pai prevalecesse. Por quê? Ele foi obediente. E no versículo 8 a 10 de Hebreus, que falam, que estão relacionados estritamente com o versículo 7, que diz assim: embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Se há uma coisa que o Novo Testamento enfatiza sobre a vida de Jesus, é isso, que ele obedeceu perfeitamente a Deus. Em todas as coisas, ele jamais caiu em pecado, jamais falhou com o Pai, jamais caiu em condenação da lei. A gente lembra que um dos significados de pecado? Pecado é errar o alvo, é falhar e também é desobedecer a Deus. Deus já nos deu um livro todo com que é a vontade dele. E quando a gente não faz a vontade dele, a gente está em pecado. E Jesus, ele, em todo o seu ministério terreno, ele reivindicou que ele não tinha pecado algum. Como ele disse: quem dentre vós me convence de pecado? Quem pode me acusar que eu tenho algum pecado? Quando levaram Jesus até Pilatos, Pilatos observou, analisou e o que ele concluiu? Eu não acho nele crime algum. E na hora da sua morte, todos ficaram chocados com o que viram. Que diz assim o texto: vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E Pedro fala na sua carta que o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Então, o apóstolo Paulo resumiu a morte expiatória escrevendo: aquele que então conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é o resultado da obediência de Cristo. E, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Agora o caminho para Deus estava fechado. Agora ele se encontra aberto por causa da justiça de Cristo. E João Calvino escreve: tornou-se autor da nossa salvação, já que fez justo aos olhos de Deus, quando remediou a desobediência de Adão através de um ato contrário de obediência. Calvino ele está se referindo ao versículo de Romanos 5,19, que diz: porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só homem, Jesus Cristo, muitos se tornarão justos. Então o autor de Hebreus fala que ele aprendeu a obediência pelo sofrimento, e ele foi aperfeiçoado para ser o autor da nossa salvação. É isso que o autor de Hebreus quer explicar. E os sacrifícios dos sacerdotes araônicos eram contínuos, porque eles faziam todo ano.
e eram ineficientes, enquanto o sacrifício de Cristo foi de uma vez por todas, ele foi único, irrepetível e efetivo. Portanto, em Cristo temos um sumo sacerdote superior, completo e perfeito, que nos representa perante a Deus e ofereceu a si mesmo como sacrifício pelos nossos pecados. Para concluir, alguns efeitos ou benefícios que emanam do exercício sacerdotal de Cristo em nosso favor. Ele fez a expiação da nossa culpa, ele cancelou, ele pagou a dívida, então a dívida foi cancelada, nossos pecados. Ele fez a propiciação de Deus, consequentemente, as bênçãos que Deus nos concede agora, pois somos filhos de Deus. E a terceira é que a obra intercessória de Cristo continua até hoje. Ela não se limita somente à oração intercessória, mas acho que Deus fala que Ele é nosso advogado. E o que o advogado faz? Ele intercede pela outra pessoa. Ele tenta buscar o melhor para outra pessoa. Cristo, ele intercede junto ao Pai para nos conceder bênção, não porque nós merecemos, mas porque ele já pagou o preço do nosso resgate. Cristo intercede junto ao Pai para perdoar nossos pecados, não porque somos bons, mas porque ele já pagou a dívida junto ao Pai. É a mesma coisa se eu peço perdão e Cristo está junto ao Pai e ele fala, perdoa o Daniel, não porque ele é bom, mas porque eu morri na cruz pelos pecados dele. E para finalizar, eu quero deixar duas aplicações. Nós só podemos nos achegar a Deus por meio de Cristo, pois Ele é nosso representante perante a Deus. E o sacrifício que nos permite reconciliação e perdão dos nossos pecados. Somente chegamos a Deus por meio de Jesus Cristo, porque Ele é nosso sumo sacerdote. Ele é o que se sacrificou para que possamos ter acesso a Deus. E a segunda aplicação, que como imitadores de Cristo, devemos aprender a nos apresentar a Deus. Já parou para pensar como é importante você se portar diante de Deus, como você se apresenta diante de Deus? Eu não estou falando de vestimenta, não estou falando de postura, mas estou falando de um coração purificado. Assim como no Antigo Testamento, o sumo sacerdote deveria purificar a si mesmo e a sua casa para se apresentar diante de Deus, Cristo, ele se apresentou diante de Deus santo, puro, perfeito. E é lógico que nós nunca seremos santos, puro, perfeito, mas nosso alvo é buscar cada dia mais ser santos, puros, perfeitos, para se apresentar diante de Deus de uma maneira que agrade a Ele. Amém? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Vamos orar.